Olá, eu sou a professora Louise e agora está no ar a videoaula. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre os trava-línguas. Lembram que a nossa língua trava pela repetição das letras ou palavras mais difíceis? E a lição de casa de vocês era descobrir dois animaizinhos que eu usava as mesmas letras que rato, o A, o T e o O. Eu só podia mudar a primeira letra. Descobriram quais animais eram? Todo mundo encontrou o pato e o gato? Muito bem. E por falar em gato, a gente descobriu ele na aula passada e nessa aula a gente vai utilizar ele. Mas não vai ser para falar de cantigas nem de trava-línguas. Dessa vez a gente vai falar sobre parlendas. Parlendas e a ordem alfabética. No material de vocês, na página 33, nós temos uma parlenda. Sabe quem é o principal animalzinho dessa parlenda? Sim, ele mesmo, o gato. Então agora, junto comigo, eu quero que vocês acompanhem a leitura, tá bom? A prof vai ler e vocês acompanham com o dedinho no livro de vocês, beleza? Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando trigo. Cadê o trigo? A galinha comeu. Cadê a galinha? Está botando ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Está rezando a missa. Cadê a missa? É no caminho da igreja, que fica por aqui, por aqui, por aqui. Algumas pessoas utilizam esse por aqui, por aqui, por aqui para fazer cócegas umas nas outras, porque é essa a função de uma parlenda, é divertir as pessoas. Tem uma bem famosa, que inclusive eu cantava errada. Eu falava assim, ó, hoje é domingo, pé de cachimbo. E eu ficava pensando, pé de cachimbo? Como será um pé de cachimbo? Depois de muito tempo eu fui ler a letra da parlenda e descobri que não é pé de cachimbo, um pé de cachimbo. Não, é pede, do verbo pedir. Domingo, pé de cachimbo, porque as pessoas fumavam cachimbo no domingo. Olha que interessante. E a gente nunca se ligava, né? Igual a história da batatinha. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão e eu ficava pensando, nossa, que batata folgada, hein? Se esparramando pelo chão. Nada disso, é espalha-rama. Olha só, a gente só descobre essas coisas quando a gente lê a letra do parlenda, da cantiga ou do trava-línguas. Lembram na primeira aula que a gente conversou sobre o som das letras? Que as letras representam os sons da nossa fala? Então, por isso que é muito importante ler. Essas tradições orais, as cantigas, parlendas e trava-línguas, eles são tradições orais, são passadas de pais para filhos. Mas é interessante também que nós leiamos o que está escrito, para a gente aprender sobre essas coisinhas. Muitas vezes a gente escuta alguma coisa e entende errado, não é verdade? Então a letra, a escrita nos auxilia nesse ponto. E é por isso que no nosso material sempre tem a letra. Quando a gente canta a música da barata, tem a letra da barata. Quando a gente brinca de trava-línguas, tem a letra do trava-línguas. Quando a gente recita parlendas, tem a letra da parlendas. Quando a gente canta alguma música, tem a letra da música também, para que a gente consiga fazer essas reflexões sobre a escrita. Agora, para ficar melhor ainda, para a gente entender mais, a gente vai virar a página do nosso livro e vai responder alguns exercícios de interpretação de texto. Esses exercícios nos ajudam a entender melhor o texto. Por exemplo, a número 1. Do que fala essa parlenda? Pensa aí, gente. O que essa parlenda fala? Sobre um gato que pegou um toicinho? Sobre um boi que amassou trigo? Como essa parlenda começa? Qual é o assunto principal dela? Ela começa falando do padre que comeu o ovo?
ela começa falando que a floresta pegou fogo? Como ela começa? Com uma pergunta. Cadê o toicinho que estava aqui? Esse é o assunto da nossa parlenda. É sobre esse questionamento que flui todo o resto do texto e da parlenda. Então, nesse espaço aqui, a gente vai anotar. Eu sei, muitos de vocês ainda não conseguem escrever sozinhos. Então, lembram que a gente combinou na aula passada? Chama o adulto que está cuidando de você, chama o pai. Quem tiver aí com você, chama ele e pede para ele te ajudar a escrever. Para escrever, lembram o que a gente vai usar? Lápis de escrever. Muito bem, a gente não vai pintar a resposta, a gente não vai colorir a resposta, a gente vai escrever. Então, vai utilizar o lápis de escrever ou o lápis grafite, como algumas pessoas chamam. Então, nesse espaço, a gente vai colocar essa resposta, tá bom? Se vocês não conseguirem escrever sozinhos, não tem problema, tá bom? Depois que vocês anotarem essa resposta, agora sim, vocês vão usar o lápis de colorir. Vocês vão pintar o quadro que tem a resposta correta. Para que a parlenda serve? Lembra lá no começo do vídeo? E se não lembra, volta ao vídeo e assiste de novo. Lá no começo do vídeo eu falei sobre a função da parlenda. Para que ela serve? É para ensinar a fazer uma receita de toicinho? É para divertir quem está lendo? Ou é para informar sobre um gato? Vai pegar o lápis de cor e vai pintar o quadro que tem a resposta correta, tá bom? Depois que você fez essa atividade, a gente vai continuar refletindo sobre o trava-línguas. Mas dessa vez a gente vai colocar as mãos na massa. Para colocarmos as mãos na massa, a gente vai precisar do material de apoio do nosso livro. Então, a gente vai pegar o nosso livro. Lembram quando a gente destacou as palavrinhas do rato? Embaixo tinha uma outra atividade. Lembram? Aqui do rato? Aqui de baixo que a gente deixou? A gente vai recortar essas palavrinhas com muito cuidado, cuidado com a tesoura. Lembram que as tesouras, elas são sensíveis? Tem que pegar elas com cuidado, nada de cortar roupa, cortar o cabelo, derrubar a tesoura no chão, não. Com muito cuidado, pega a tesoura e recorta essas figuras, tá bom? Depois que recortar elas, a gente vai organizá-las em uma mesa e vai colocar. As palavras escritas são trigo, mato, água, gato e igreja. São as palavras que a gente tirou lá da nossa parlenda. Só que a gente não vai organizá-las na ordem que aparece na parlenda. A gente vai organizar elas na ordem alfabética. Então, dessas palavrinhas que estão escritas aqui, trigo, mato, água, gato e igreja, qual vem primeiro? Como eu vou saber? Eu vou usar a ordem do alfabeto. Quando eu recito o alfabeto, por qual letra eu começo? Pelo A. Eu falo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, eu vou usar essa ordem para organizar. Eu tenho aqui as palavrinhas. Qual é a primeira letra que eu vou usar? A. Tem alguma delas que começa com A? Se tiver alguma que começa com A, eu vou colocar aqui no primeiro espaço, ok? Depois, eu vou ver qual é a outra letra que vem no alfabeto. A, B. Vamos procurar? Tem alguma palavrinha aqui que começa com B? Não tem. Então, tudo bem, a gente pula a letra B. Vamos para C. C, tem alguma palavrinha aqui com a letra C? Não, não tem. Então, pula. E assim a gente vai organizando, tá bom? Olha as letrinhas e organiza todas elas aqui em ordem alfabética. Para essa atividade, vocês vão precisar de cola, tá bom? Então, se for usar cola bastão, sem problemas, passa a cola bastão e cola. Mas se for usar cola líquida, lembra do nosso combinado? Um pinguinho de cola, bem pouquinho, um pinguinho em cada pontinha. Depois que colocar,
vai colar aqui, espera um pouquinho secar e depois fecha a apostila. Combinado? Muito facinho essa atividade, né? Então, como lição de casa, olha só que atividade que eu vou deixar para vocês. Uma ficha, a ficha 19, a página 19. Aqui, a prof tem a parlenda. Eu tenho a letra da parlenda que vocês vão ler. Lembra que a gente falou que é importante ler, não só escutar? Então, vocês vão escutar, mas vão ler também. E olha só qual é a parlenda. É aquela que eu falei. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Então, vocês vão tentar, vão analisar e depois vão fazer os exercícios propostos, tá bom? São 2 páginas. A frente e o verso, tá? Na próxima aula, a gente conversa mais um pouquinho sobre esses animaizinhos, sobre essas parlendas, sobre essas tradições orais e conversa um pouco mais sobre as regularidades da escrita, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula!